Jin-Woo foi jogado nesse jogo cósmico sem aviso nenhum, descobrindo tudo aos poucos enquanto lutava para sua sobrevivência. Mas e se ele e até mesmo aqueles ao seu redor soubessem a verdade desde o início? E aí, pessoal do Monster Geek, estamos de volta para mais um vídeo e hoje trazemos mais um What If sobre Solo Leveling. Para os novos, o What If é uma situação hipotética baseada em nossa opinião sobre o que aconteceria se o evento na história de uma obra ou jogo mudasse. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, comentar sobre qual What If vocês querem ver, seja de Solo Leveling ou de qualquer outro anime ou jogo, e compartilhar com seus amigos para que chegue a mais pessoas. Valeu! A história de Solo Leveling começa de uma forma aparentemente simples. Jin-Woo é o caçador mais fraco do mundo, e ele luta para sobreviver em um mundo onde portais e dungeons são uma ameaça constante. E como sabemos, após um acidente de uma dungeon dupla, ele é escolhido pelo sistema do jogador, uma ferramenta criada pelo Ashborn, que nós conhecemos como Monarca das Sombras, para moldá-lo como seu sucessor no futuro. No entanto, Jin-Woo passa grande parte da sua jornada sem entender a verdadeira natureza do sistema ou a sua conexão com a guerra cósmica entre os monarcas e governantes. Essa guerra cósmica já foi explicada no nosso vídeo, que é o E se entendermos o mundo de Solo Leveling, que está em um card na tela, aparecendo em algum lugar, provavelmente no canto direito, né, editor? Mas resumindo, essa guerra cósmica é o conflito central que molda o destino do mundo de Solo Leveling. Os governantes representam a ordem, os monarcas a destruição. E eles travaram batalhas ao longo de eras, usando diferentes dimensões como tabuleiros. A Terra tornou-se o campo de batalha final, quando os governantes, após várias tentativas, eles implementaram os portais dentro da Terra, onde eles emitiam energia para os humanos, e aí ocorreu o despertar dos humanos para que eles pudessem resistir futuramente aos monarcas. A guerra final que iria acontecer. Tanto que os governantes também implementaram o poder deles em alguns seres humanos, que foram os fragmentos de luz mais brilhantes, como o Gogu-Hi, o Christopher Reed, o Thomas André, entre outros. No entanto, a preparação contra essa guerra foi limitada e foi tardia, porque a falta das informações sobre os eventos que estavam por vir resultou em perdas trágicas e uma desorganização no momento mais crítico da obra. O Jin-Woo, mesmo sem entender seu papel completamente, ele focou em fortalecer a si mesmo através do sistema, e ficar cada vez mais forte. A sua evolução como caçador foi um reflexo de sua determinação para ser o homem mais forte do mundo, do mais fraco para o homem mais forte, assim como ele foi motivado diversas vezes, como ele recebeu a cura para curar a mãe dele, lembrando que aqui tem spoilers, tá? Então, muito provavelmente você já viu o spoiler da mãe dele, mas você sabia que isso ia acontecer, né? Você sabia que isso ia acontecer porque você já leu o manhwa. Você sabe que o vídeo de Solo Leveling não tem como você não ter spoilers, né? Ainda mais falando de um vídeo como esse, mas já está avisado. E ele só compreendeu a escala completa do conflito muito tarde. Figuras como Gogu-Hi, que é o líder da Associação dos Caçadores, e o Christopher Reed, que é um dos caçadores de níveis nacionais, eles são possuidores dos fragmentos dos governantes, dos fragmentos de luz, e eles também foram deixados às cegas, o que comprometeu suas capacidades de agir de forma estratégica. Reed foi assassinado pelos monarcas antes que pudesse exercer seu papel na guerra, enquanto Gogu-Hi teve que lutar sozinho contra os inimigos. Lembrando, tinha uma sombra lá do Jin-Woo, mas também fica difícil de uma sombra lutar contra o monarca. E além deles, os caçadores níveis nacionais que ainda existiam, como Thomas André e aquele chinês lá, o Liu alguma coisa, eles também enfrentaram essa guerra sem um entendimento completo de suas implicações. Apesar de seu poder imenso, o Thomas André confiava em sua força bruta e sua liderança, mas ele não sabia qual o poder do monarca que ele enfrentaria, porque eles não possuíam acesso às informações necessárias para compreender plenamente a natureza da ameaça representada pelos monarcas, o que os impediu de unificar suas forças em um esforço global. Mas e se as coisas tivessem sido diferentes? Imagine um cenário onde o Jin-Woo soubesse desde o início sobre sua conexão com Ashborn e a guerra cósmica que aconteceria no futuro. E se as figuras como Gogu-Hi, Christopher Reed, Thomas André, o Liu estivessem cientes do papel crucial que desempenhariam no futuro? Essa mudança no fluxo de informações não só alteraria o crescimento do Jin-Woo, mas também o destino de toda a humanidade na obra. O conhecimento antecipado da guerra entre os
os governantes mudaria até o destino dos próprios personagens, como Christopher Reeve, que morreu muito cedo na obra. Ele foi pego desprevenido e assassinado pelos monarcas. No caso, ele não foi muito desprevenido não, porque a Laura lá, aquela premonitora, avisou pra ele que ele poderia morrer, porque ela teve uma visão muito cedo, e ele falou, não, sou fodão aqui, eu sou forte pra caralho, e eu não vou morrer porque eu não vou morrer fácil, porque ele se achava o bambambam da parada. Mas aí ele foi lá e morreu, e muito disso foi porque ele não sabia sobre o poder dos monarcas que ele enfrentaria. Se ele soubesse mais sobre os monarcas e sobre seu papel na guerra futuramente, ele poderia ter tomado precauções significativas, como reforçar sua segurança ou buscar aliados para impedir seu destino trágico. E para o Jin-Woo, o impacto do conhecimento precoce estaria profundamente conectado à construção de exército maior. Porque, como sabemos, no manhwa ele fala, se não me engano, ele cita que o exército dele é tipo 10% do exército do Ashborn. E ele sabendo disso desde o início, nos poderes que ele poderia alcançar no futuro, porque ele pegaria todos os poderes do Ashborn e ele saberia que ele poderia construir um exército de 10 milhões de seres, ele poderia muito bem se preparar muito mais do que se preparou para a guerra. Sabendo disso desde o início, ele provavelmente teria priorizado a conversão dos seus inimigos para as sombras. E com um exército mais robusto e próximo da força original de Ashborn, ele estaria muito melhor preparado para enfrentar os monarcas. Além disso, ele poderia expandir sua influência ainda mais, usando mais sombras para proteger os aliados. Ele poderia estar conectado com todos, mesmo que sua conexão com as sombras em algum momento na obra, no manhwa, tivesse sido falhada. Mas até lá ele estaria protegendo os outros caçadores. A construção de um exército tão grande quanto o de Ashborn transformaria o Jin-Woo em um soldado ainda mais poderoso e estratégico, capaz de comandar não apenas batalhas, mas o próprio destino da humanidade. Além disso, a relação entre o Jin-Woo e os governantes também poderia ser diferente. A relação dele com Thomas André, tudo bem, ela foi respeitosa em um breve momento, mas eles caíram na porrada em um breve momento também. E muitos dos governantes se achavam os caras do momento. E sabendo o papel crucial deles na guerra, sabendo que o Jin-Woo no futuro seria mais forte que eles abaixariam um pouquinho a bola e eles iriam ouvir o homem que estaria com um exército inteiro de sombras, que seria muito provavelmente o líder da guerra, né, dos humanos contra os monarcas. Então, ele teria uma relação muito mais importante para a colaboração deles, para a colaboração entre os governantes e o Jin-Woo, consolidando alianças e evitando tragédias. Provavelmente ele evitaria a tragédia da morte do Christopher Reeve. E com essas mudanças, o conflito não teria apenas um líder mais forte, mas também um exército mais preparado contra os monarcas. A Guerra Cósmica culmina em eventos que mostram as consequências da falta de preparação e da fragmentação das forças humanas. Cada caçador rank nacional, rank S, eles foram proteger suas regiões, e ninguém pensou em qual região os monarcas atacariam, até porque eles atacaram em grupo, uma região que foi a mais fraca, se eu não me engano foi a do Canadá, e o Jin-Woo só percebeu isso durante a guerra, durante a entrada dele já no Canadá, já matando um monte de gente, ele pedindo pro cara fugir. Então, o Jin-Woo, se ele soubesse desde o início, ele estaria pensando em que momento eles poderiam atacar. Ele poderia equilibrar suas forças no mundo. E essa desorganização custou muito caro para a humanidade. Os caçadores mais poderosos lutaram bravamente, mas eles não conseguiram compensar a falta de organização que aconteceu durante a guerra. O tempo limitado e a velocidade com que os ataques ocorreram deixaram pouco espaço para reações, resultando em perdas significativas e, em muitos casos, a completa devastação de várias áreas. Se Jin-Woo e outros tivessem conhecimento precoce da Guerra Cósmica, esse desfecho poderia ter sido completamente diferente. No entanto, o conhecimento precoce também traria novos desafios. Organizar uma frente unificada contra os monarcas exigiria não apenas força, mas as pessoas precisariam acreditar de que é possível eles ganharem, porque o impacto emocional de revelar que eles muito provavelmente entrariam numa guerra cósmica contra monstros poderia não ser tão aceita pelas pessoas. No final, o conhecimento precoce poderia ter salvado muitas vidas e tornado a humanidade mais forte, mas a pressão sobre o Jin-Woo seria ainda maior do que foi, porque em um breve momento eles só acreditavam no Jin-Woo, e Solo Leveling nunca foi apenas sobre força bruta, mas sobre a capacidade de enfrentar o caos e encontrar ordem em meio ao inevitável. Mesmo com todas as informações, a vitória não seria garantida. Muito provavelmente, o Jin-Woo precisaria lutar com todas as suas forças, ele precisaria tentar ganhar sem roteiro, porque, né, aconteceu um pouquinho do roteiro, mas ele precisaria ganhar e muito provavelmente seria a única opção de não perder ninguém, né? Porque ele optou por isso no final de Solo Leveling, né? Voltando no tempo e tal. É um spoilerzinho, né? Mas e lutando tudo de novo sozinho, ele poderia muito bem optar pela mesma escolha. Porque muito provavelmente, independente deles saberem da Guerra Cósmica,
não teria sido possível sem ninguém morrer, sem ninguém importante morrer. Principalmente seu pai ou o Goguri, que foram um dos motivos dele ter tentado voltar no tempo no final da obra. Mas enfim, o que vocês acharam da teoria? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que foi um ótimo vídeo, eu acho que deu para debater um pouco sobre o que aconteceria. Eu acho que não mudaria muito do final, porque eu acho que ainda assim teriam tragédias na obra que fariam com que o Jin-Woo tentasse voltar no tempo. Deixem um like no vídeo, comentem sobre o que vocês acharam, se inscrevam no canal para que chegue a mais pessoas. A gente precisa muito desse apoio de vocês. E é isso. Valeu!